Paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos dando início à lição número 1 da disciplina Os Livros Poéticos, a página número 3, o livro de Jó, prólogo, abrangendo os capítulos 1 e 2 deste livro. Gostaria de dizer introdutoriamente aos irmãos que comentar o livro de Jó é uma atitude, de certa forma, presunçosa, visto que o livro de Jó é uma das maiores obras literárias do Antigo Testamento e possivelmente de toda a literatura mundial. Ele chegou, inclusive, a ser chamado de o poema dramático de uma história épica. O tema do livro de Jó, conforme nossa introdução aqui na página número 3, pode ser apresentado em forma de pergunta. Que pergunta? Por que o justo sofre? O sofrimento humano é o tema central desse livro, que trata com muita propriedade esse assunto, sem dúvida, atual. O sofrimento, mais precisamente o sofrimento do justo. Nesse livro, Deus nos revela a resposta a um dos maiores problemas humanos. Por que Deus, sendo amor, sendo soberano, sendo tão bom, por que Ele permite que os justos sofram? Por que Ele permite o sofrimento do justo? Esta é a interrogação milenar do ser humano. Por outro lado, é importante salientar que o sofrimento muitas vezes nos faz crescer no conhecimento de Deus e nos aproxima dele. Possivelmente o objetivo principal do livro de Jó seja de retratar a experiência do sofrimento humano e como as provações podem fortalecer a nossa fé em Deus. O livro de Jó é um dos maiores tesouros literários do mundo. Sua questão central é o esforço para entender os caminhos de Deus, especialmente a sua justiça, quando os justos sofrem, não por mãos humanas, mas devido a atos de Deus. Não há resposta fácil para o sofrimento imerecido. Deus, ele não tem obrigação para com os humanos caídos de lhes explicar todas as coisas. O temor do Senhor é o caminho da verdadeira sabedoria. O sofrimento do justo pode até, de certa forma, ser relativamente aceito, mas reluta-se em aceitá-lo em relação ao servo fiel. Tal dificuldade aplica-se geralmente na esfera particular. Por que Deus permite que eu sofra se Ele sirva com fidelidade? É comum ouvir-se perguntas como estas a respeito do sofrimento daqueles que são fiéis a Deus. Se pudermos resumir o livro de Jó em uma sentença, diríamos: o Senhor é soberano e Ele usa o sofrimento para amadurecer e aprofundar o relacionamento com seu servo Jó. Então, Jó é um livro repleto da realidade temível de Deus, do Deus vivo. Ao meditarmos no livro de Jó, só nos resta, assim como Jó fez, inclusive registrado no capítulo 40 e no versículo 4, colocar a sua mão ou colocarmos a nossa mão na boca. Contudo, Deus se revelou neste livro, ao mesmo tempo que conservou o mistério inacessível da sua própria existência. A filosofia que procura conciliar a bondade e a sabedoria de Deus com a existência do mal e do sofrimento, ela chama-se Teodiceia. No livro do profeta Isaías, por exemplo, capítulo 45, versículo 7, nós lemos as seguintes palavras: Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então, baseado nesse texto, alguns indagam: quem criou o mal? Numa visão superficial, parece fazer sentido crer que, se Deus criou tudo e se o mal é real, Deus também criou o mal. Mas isso não é verdade. O mal moral é a relação corrompida entre seres humanos. Por exemplo, a liberdade é algo bom, mas há pessoas que usam a liberdade para fazer o mal. Assim, a palavra mal, em Isaías 45, 7, vem de uma palavra original que pode ter vários sentidos. Neste contexto, em outros nos quais Deus faz ou traz o mal, a palavra significa calamidade ou punição.
Essa mesma palavra, ela aparece, por exemplo, no livro de Josué, capítulo 23 e versículo 15. Por que o mal existe? Há um propósito no sofrimento? Daí entendemos que, além de enfrentar de maneira brilhante a questão do sofrimento dos justos, o livro de Jó trata também sobre a justiça de Deus, além de tratar de outra questão mais abrangente levantada pelo autor. Que questão é essa? É a seguinte questão: onde se achará sabedoria? Que no final do livro é respondida de maneira poderosa, no sentido de que ela se encontra tão somente em Deus, enquanto os participantes do diálogo, os três amigos, o jovem Eliú e o próprio Jó, são silenciados um por um diante da sabedoria insuperável de Deus. Desta maneira, meus irmãos, a ênfase do livro concentra-se em revelar que a sabedoria, no final, é encontrada apenas em Deus. A sabedoria humana não é capaz, sozinha, de sondar os caminhos de Deus. Na página seguinte, nós temos no nosso texto de número 1, o estilo e a estrutura do livro. Aliás, na mesma página, número 3, o estilo e a estrutura do livro, que está na mesma sequência da nossa introdução. Vamos falar um pouquinho então a respeito dessa estrutura. O livro de Jó, ele pode ser dividido pelo menos em 3 partes, da seguinte maneira. Nós temos um prólogo, abrangendo os capítulos 1 e 2, que constituem a primeira parte da tragédia, escritos em forma de narrativa, um monólogo, no qual se faz a exposição do tema da tragédia, mas também de diálogo entre personagens. A segunda parte é a partir do capítulo 3 até o capítulo 42, versículo 6, que é um diálogo. O texto é construído em gênero poético, em forma de um colóquio ou uma conversa, um diálogo poético entre Jó e os seus amigos. E, por fim, a terceira e última parte, que é o epílogo, registrado no capítulo 42, versículos 7 ao 17. Finalizando, então, essa peça literária em que se faz a recapitulação e o resumo da ação, ou seja, um desfecho. Muito bem. Nós temos aqui, meus amados, na página número 4, os objetivos da nossa lição, e eles são muito importantes. Ao concluir o estudo dessa lição, você deverá ser capaz de, primeiro, relatar os 4 passos do desenvolvimento temático de Jó. Segundo objetivo, citar os principais personagens do livro de Jó. Terceiro, fazer um resumo sobre o resultado do primeiro ataque de Satanás contra Jó. O quarto objetivo é sintetizar o resultado do segundo ataque de Satanás a Jó. E o quinto e último objetivo, escrever a relação dos 3 amigos de Jó concernente à sua tragédia. Feito isto, nós vamos então passar à introdução do nosso texto número 1, a introdução ao livro de Jó, a autoria do livro. Muito bem, o livro de Jó, meus amados, à semelhança do de Esther, recebeu este nome em homenagem ao seu herói, e não por causa de seu autor, embora Jó tenha registrado neste livro muitos detalhes da sua própria vida. O livro ele é anônimo. Ele nada revela sobre quem o escreveu. Vários nomes, porém, foram cogitados como possíveis autores. Nós temos, por exemplo, Moisés, Jó, Eliú, Salomão, alguns dizem Jeremias, e outros críticos também aceitam a autoria de Esdras. O nome de Moisés, ou os nomes de Moisés e Salomão, são os mais aceitos entre os críticos. Porém, o Talmud, a tradição judaica, atribui a autoria do livro a Moisés. Segundo esse entendimento, Moisés soube dessa história e a redigiu, a compôs, durante o período de 40 anos em que habitou no deserto de Midian, ou ainda que tenha composto o livro durante as grandes dificuldades de Israel no deserto. Possivelmente, esse livro foi revisado, e isso explica a sua linguagem aparentemente um tanto que mais recente do que os outros livros bíblicos antigos.
A autoria de Salomão também é considerada pelos rabinos e por vários outros eruditos que se baseiam na composição e no conteúdo de Eclesiastes. Outros entendem que Jó foi escrito num período pós-exílio, possivelmente por Esdras, o escriba. A crítica moderna, no entanto, tem o autor de Jó como desconhecido, sendo, portanto, praticamente impossível determinar a autoria deste livro. A etimologia do nome de Jó é um tanto incerta. Nós não temos certeza da etimologia deste nome. Contudo, é uma palavra hebraica, Iob, e poderia ter o significado de estar em hostilidade. Mas também há uma palavra árabe equivalente que sugere o significado de arrependimento, de recuo e até mesmo de reparação. Há um escritor chamado William Albrecht, em seu livro Arqueologia da Palestina, ele deduz que, a partir de escritos egípcios, o significado do nome Jó seja onde está o pai. Por último, sendo Jó uma história relacionada com a parte norte da Arábia, é plausível, então, nós presumirmos que o significado árabe seja de reparação ou até mesmo de arrependimento. Nós temos aí na página número 5 o cenário histórico do livro. Então, após estudarmos a questão da autoria do livro de Jó, vejamos agora algumas informações sobre o cenário histórico do livro e a data em que ele foi escrito, uma vez que ambos assuntos estão interrelacionados. Uma vez que não há unanimidade por parte dos estudiosos, bem como por parte dos rabinos, em relação à autoria e da data desse livro, podemos construir algumas possibilidades a partir de uma leitura nas entrelinhas do texto, extraindo delas algumas evidências. Aqueles que defendem característica patriarcal para a autoria desse livro, ou seja, uma datação da época dos patriarcas, eles o fazem baseado nas seguintes informações. Primeira informação é o cenário religioso. A religião na qual o pai era o sacerdote e as ofertas de Jó pela sua família sugerem tempos como, por exemplo, tempos de Abraão, quando os ritos religiosos não faziam parte de uma organização religiosa. Antes do advento da lei de Moisés, praticava-se a devoção pessoal com alegria e com prosperidade. A segunda razão que nós observamos é que o livro não faz nenhuma menção das intervenções divinas no Êxodo, pois, embora o livro mencione os grandes feitos de Deus, não há nele uma absoluta ausência da menção aos milagres do Êxodo, como fazem os outros livros, com um forte argumento a favor de uma data primitiva. Em terceiro lugar, a terceira informação que nós deduzimos é a absoluta ausência de menção da lei mosaica. E isto é um argumento em favor de alguém que tenha vivido em tempos patriarcais. A quarta informação que nós podemos deduzir, da qual nós podemos deduzir, é o modelo patriarcal de vida e religião no qual Jó age como o pai sacerdote em sua casa. A quinta informação na qual nós nos baseamos é a riqueza de Jó, pois essa era mensurada pela posse de bens materiais, pelo número de ovelhas, de bois, de jumentos, de camelos, servos e servas, a semelhança do período patriarcal, tal qual Abraão e Jacó, por exemplo, como registrado no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 16, capítulo 13, versículo 2, capítulo 30 e versículo 43, capítulo 32, versículo 5, e até mesmo aqui no livro de Jó, capítulo 1, versículo 3, e no capítulo 42 e versículo 12. Ainda nos referindo à terceira informação, que nós já citamos, não há nada no texto que indique que Jó conhecesse as leis hebraicas e as suas características, como nós a temos a partir do livro de Êxodo.
Ou seja, então Jó ofereceria seus próprios sacrifícios, que não eram aparentemente os mesmos sacrifícios realizados pela ordem sacerdotal levítica, o que indica a ausência de lei mosaica, ausência de santuário e até mesmo de um sacerdócio. Ou seja, uma religião no modelo patriarcal e que nos leva a crer que o livro tenha então sido escrito antes da libertação do povo de Deus no Egito. Então isso colocaria Moisés como possível autor, levando em consideração o estilo árabe e o cenário, que pode ser devidos ao fato de ele ter ouvido a história autêntica enquanto vivia na terra de Midian, antes de assumir a liderança de Israel. Muito bem, nós temos ainda algumas informações das quais podemos deduzir uma autoria do período para o período patriarcal. Por exemplo, a longevidade alcançada por Jó, ela é coerente com o tempo de vida dos patriarcas. Mas também uma sétima informação que nós temos é a presença de tribos como a dos sabeus, dos caldeus, saqueadores nômades, que ameaçavam a segurança de Jó e suas terras. E isso, logicamente, indica uma data bastante remota. Uma outra informação é a pessoa de Elifaz, o temanita. Talvez fosse um descendente próximo de Temã, neto de Esaú, sendo que o pai de Temã também era chamado Elifaz, conforme nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 36 e versículo 15. Mas uma outra informação é que somente em Gênesis, capítulo 33 e versículo 19, e em Jó, capítulo 42, versículo 11, nós encontramos a expressão hebraica para peça de dinheiro, pois no livro de Josué nós já encontramos uma outra expressão, peças de prata, conforme registrado no livro de Josué, capítulo 24 e versículo 32. E por último, a última informação na qual nós podemos nos basear é que, contrariando os críticos supramencionados, as seções poéticas dão preferência ao nome divino de El Shaddai e não Yahvé. Isto é considerado um indício de um período anterior ao Êxodo. Então, nós verificamos aqui que os críticos se dividem em relação a esse fator. Muito bem. Em relação à localização da terra natal de Jó, ainda dentro desse mesmo texto, a localização da terra natal de Jó. Onde ficava Uz? Onde Jó vivia? A localização da cidade de Jó seria a leste de Canaã, talvez na fronteira entre Palestina e a atual Arábia Saudita. As referências bíblicas a Uz sugerem um local mais ou menos a leste de Edom, conforme registrado no livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 23, e capítulo 36, versículo 28, e ainda no livro de Jeremias, capítulo 25 e versículo 20. Então, de acordo com Lamentações 4, 21, essa terra ficava bem próxima a Edom, a sudeste do Mar Morto. Então, o local provável dos acontecimentos seria a noroeste ou a norte da Arábia, na região montanhosa e deserta, talvez a uns 240 quilômetros a leste do Mar Morto, perto também de Midian, onde Moisés viveu durante 40 anos, apesar de a tradição geralmente situá-lo mais para o norte, mais ou menos a leste da Galileia. Muito bem. Feito isto, nós vamos passar então ao desenvolvimento do livro, ainda na parte número 5. Embora o livro de Jó seja um livro escrito quase que na sua totalidade em linguagem poética, ele é um documento que levanta as mais relevantes questões doutrinárias e teológicas de toda a Escritura. Este livro, ele trata de doutrinas como teontologia, a doutrina de Deus. Jó exterioriza sentimentos e comportamentos de Deus, as suas ações, as suas reações, sua justiça, seu amor, na maioria das vezes mais elevados do que a nossa compreensão. Segundo lugar, o livro de Jó também trata da antropologia, ou seja, da doutrina do homem, sua natureza e o seu estado caído.
Terceiro lugar, eu percebo que o livro de Jó também trata da doutrina do pecado e as suas sequelas malévolas. A quarta doutrina que nós encontramos no livro de Jó é a doutrina dos anjos, sua atuação, a sua adoração. O livro de Jó é uma das primeiras contribuições substanciais acerca da doutrina dos anjos e de Satanás. Eles aparecem no princípio do livro, ou no início do livro, como filhos de Deus, conforme nós lemos no capítulo 1, versículo 6, e no capítulo 2, no versículo 1, sendo então criaturas de Deus. Eles são apresentados como servos de Deus, conforme Jó capítulo 4 e versículo 18. Mas também eles são apresentados como santos, conforme o capítulo 5 e o versículo 1. Mas eles também são apresentados como perfeitos, conforme nós lemos no capítulo 4, versículo 18. E eles também, em último lugar, eles servem à vontade de Deus, ou eles servem à vontade divina, conforme o capítulo 33, versículos 23 e 24. Então nós percebemos que, além dessas doutrinas, nós ainda encontramos, na mesma sequência, a doutrina de Satanás, ou seja, a sua natureza, o seu caráter pecaminoso. Mas nós verificamos ainda no livro de Jó a doutrina da fé, como a fé aproxima o homem de Deus. Mas ainda conseguimos enxergar no livro de Jó a doutrina da graça. Essa doutrina é perceptível em todo o livro. O homem é salvo pela graça de Deus e não por seu merecimento ou por suas obras. E, em último lugar, nós verificamos no livro de Jó a doutrina da criação, tanto dos céus como de todas as demais criaturas. Nenhum outro livro nos dá minúcias da criação como o livro de Jó. Embora o livro mencione todas essas doutrinas, ele as faz de maneira, ou ele faz isso de maneira embrionária, uma vez que essas doutrinas serão ampliadas no Novo Testamento. Agora, atenção, meus amados irmãos, não se constrói doutrinas a partir de livros poéticos. Todavia, a menção dessas doutrinas, elas corroboram a veracidade dessas doutrinas. Então, na página número 6, nós percebemos aqui o início de um cenário teológico do livro, relatando que Jó é também um livro revelador dos fatos divinos e sobrenaturais. Ele aborda fatos essenciais sobre Deus, o favor para com seus filhos e o controle de Deus sobre o inimigo das nossas almas. Mas o livro também fala da confiança que Deus quer que tenhamos nele. Nesse livro, temos a resposta à seguinte pergunta, como já mencionamos: por que o justo sofre enquanto os ímpios gozam de saúde e prosperidade? Então, é um livro que aviva a nossa esperança, mesmo que isso não seja visto nos primeiros capítulos, e isso se torna evidente nos últimos capítulos. O pastor Ricardo Hoover, autor do nosso livro, apresenta aqui o desenvolvimento do poema da seguinte forma. Primeiro lugar, o problema do sofrimento. Segundo lugar, a segunda parte do desenvolvimento, as razões falsas apresentadas pelos homens para o sofrimento. Terceira parte do desenvolvimento, as razões elucidadas, mas ainda incompletas sobre o sofrimento. E a quarta parte desse desenvolvimento, apresentado pelo pastor Ricardo Hoover, é a explicação da parte de Deus sobre o sofrimento. Então é importantíssimo que você se atente para esse desenvolvimento do poema. Nós temos aqui ainda na página número 6, o livro em síntese. O livro em síntese. Então, seguindo o raciocínio do parágrafo anterior, nosso manual de estudo apresenta uma síntese do livro de Jó. No entendimento de Stanley Ellison, a teologia legalista, ou o ponto de vista legalista desses três amigos de Jó sobre pecado, sofrimento, fazia parte de uma